Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Estou muito feliz porque nesses dias lancei uma música nova. Pra quem não sabe, eu sou músico. Eu gravo todos os instrumentos e a parte da composição principalmente. Até porque eu não sou um bom cantor, mas eu escrevo bastante, né? Falando sobre... É uma reflexão sobre a guerra, né? Quem ganha com a guerra e tal. E fiquei muito feliz porque muita gente gostou do clipe e da música. Conseguiu captar aquela mensagem mesmo que sublime, né? É, subliminar. Não é de sublime, assim, de incrível, mas de aquela que tá na entrelinhas. Vamos falar sobre os flagelos destruidores, né? Tipo, poderia falar até a Covid, né? A Covid é um flagelo que vem para a humanidade. Qual é o fundamento disso? Kardec pergunta: com que objetivo Deus atinge a humanidade, né, por meio de flagelos? Aí a resposta é para avançá-la mais depressa. Então, nos momentos de sofrimentos é quando a gente tem o maior avanço, principalmente coletivamente falando, né? Guerras e etc. Deus não poderia empregar para o aprimoramento da humanidade outros meios, senão esses flagelos, né? Que aí, até como falei na música, da guerra, né? Sofrimento. Aí aqui, ó, os espíritos respondem que Deus emprega todos os dias meios que não são os da guerra, os sofrimentos, os das doenças, né? Todos os dias, visto que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento, né? Eles sabem o bem e o mal. É o homem que não aproveita as oportunidades, né? É nós que, infelizmente, optamos pelo caminho que parece ser mais fácil, que é o da briga, o da revolta, de xingamento, de não se doar ao próximo, né? A gente opta por esse caminho e a gente vai colher as consequências, porque, como diz, né, a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. A gente vai colher aquilo que a gente plantou, né? Ah, mas eu não quero plantar nada. Como diz, né, a gente já estudou no livro dos espíritos que aquele que não faz nada, ele, consequentemente, ele está fazendo o mal. Se ele não fez o bem, ele está agindo de uma forma errada, entendeu? Ele tem um débito mesmo. Ah, eu não fiz mal a ninguém. Mas se também não fez o bem, é um tempo, um desperdício, né, que poderia ter sido ocupado por outro espírito. E a gente sabe que há muitos espíritos querendo reencarnar, né? E é dado ao homem conjurar os flagelos, sabe? Tipo assim, eu quero me eximir, não quero sofrer, né? Eu tenho esse poder de não quero sofrer. Aí a resposta é sim, de uma parte, mas não compensa. Geralmente muitos flagelos são resultados da nossa imprevidência. À medida que ele adquire o conhecimento, a experiência pode conjurar se quiser. Preveni-los, você sabe procurar-lhes as causas. Então, o que é mais importante? É a gente curar a doença ou a causa? Então eu tenho muito disso, às vezes você tá com uma... Eu vou dar um exemplo. Tinha que fazer uma prova física e aí eu tinha que correr bastante. E aí fiquei quase um ano, né, assim, correndo. E aí aquilo me gerou uma lesão na perna, né? Só que eu tomei remédio. Cheguei lá na prova, passei, graças a Deus, assim, na prova física de corrida. Depois que eu parei de tomar o remédio, eu não conseguia caminhar, vocês acreditam? Mas na corrida, assim, ó, há uma semana atrás, digamos assim, eu tava muito, assim, correndo mesmo. Uma semana depois não conseguia botar o pé no chão de tanta dor. Porque os remédios, eles agem lá na consequência, eles não vão na causa. Se você não arrumar a causa, é simplesmente você vai postergando algo que vai lhe agredir no futuro. Então basicamente é isso. É tipo, eu estou sofrendo, às vezes não entendo por que eu estou sofrendo. Aí eu me escondo. E muita gente já começa a usar drogas ou beber, eu escondo, fujo daquilo. Mas a causa que está gerando aquele problema vai continuar ali dentro de mim, entendeu? E às vezes a gente não consegue imaginar, mas os espíritos são enfáticos em falar que as doenças do nosso corpo são resultado, muitas vezes, do que a gente pensa do nosso corpo espiritual. Então, às vezes, você tem uma doença ali que você pensa, não, aquilo ali não, né, eu me alimentei bem toda a vida, né? Não tem por que ter aquela doença, mas pode ter sido o estresse que você carrega que gerou aquilo, né? Ou algo, às vezes, até kármico, de uma outra vida, né, que você fez e você está espiando nessa. Mas, né, como diz aqui, ó, pode postergar, pode, né, fugir desse fragil, pode, né? Você tem um caminho sempre do amor e da caridade. Então, é a questão assim, a gente sabe o Divaldo mesmo, o Divaldo Franco, ele tinha uma data prevista para ele desencarnar. E aí só que o trabalho dele foi tão... Né, ele
fez tanto em prol dos outros, né, que eles fizeram uma reunião no plano espiritual, tanto que até tava a mãe dele falando, eles estão fazendo, ele tava no hospital, fazendo uma reunião para decidir se tu vai ficar mais um pouco ou vai desencarnar, e aí ele fala, mãe, o que a senhora tá fazendo aqui? Vai lá interceder por mim. Ele fala isso pra mãe dele. Então, né, é aquela questão, você pensa assim, se a própria morte, que é o fim de tudo, teoricamente, do corpo, né, falando do corpo, ela pode ser postergada. Imagina alguma doença. Quantas doenças, se você não trabalhar no bem, quantas doenças você não vai ter, você vai deixar de ter, ou aquela doença que você tem que pode ser curada. Quantas? A gente não tem nem como imaginar, né? Porque se a morte, que é o final do corpo físico, né, pode ser postergada devido aos nossos méritos que a gente está trabalhando no dia a dia, imagina, né, as nossas dificuldades, às vezes uma coisa que pode ser até, a gente não pode esquecer que aqui onde a gente vive também é espiritualidade. O nosso planeta, ele é espiritualidade. Os alimentos, o nosso dinheiro, tudo, embora seja usado de uma forma equivocada, Deus sabe que a gente precisa e Deus nos fornece. Isso está na Bíblia, né? Está na passagem. Deus sabe que a gente precisa dos alimentos e Jesus faz a analogia dos animais, né? Deus sabe que os animais precisam se alimentar e Deus provê aquilo, né? Então, às vezes, se a gente fazendo bem, você vai ganhar muito mais do que você não consegue nem imaginar. Você vai ter mais do que aquilo que você queria, por você estar agindo no bem. É isso, um grande abraço e fiquem com Deus.